Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Daremos início agora aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Iniciamos aqui com o assunto sobre o Banco Master. Ex-chefe do Banco Central recebeu 4 milhões de reais de operador do Master e usou o relatório para esconder a propina, diz a investigação. E, por outro lado, a defesa nega que Belini Santana tenha agido para favorecer o conglomerado e o empresário diz colaborar com essa apuração. E aqui nos informa também que as operações do Master tinham recursos em espécie, garantias infladas e tanure entre os destinos. E Oncoclínicas enfrenta incerteza sobre continuidade após perdas com banco e prejuízo de 3 bilhões de reais. Temos mais outros assuntos falando sobre vida pública, que penduricalhos a juízes e desembargadores que CNJ recriou custaram 1,2 bilhão de reais no ano passado. Falando agora sobre o desmatamento, a Amazônia tem segundo menor desmate do primeiro trimestre de um ano e a derrubada no Cerrado sobe. Na editoria internacional, falando aí sobre essa guerra entre Israel e Hamas, cessar-fogo completa 6 meses na faixa de Gaza, mas não pausa estado de guerra para os palestinos. Aqui também informa que agricultores tentam ampliar a produção na região em meio à pausa dessa guerra. E relatora da ONU acusa o mundo de conivência com a guerra em Gaza. Já no carrossel de imagens desta sexta-feira, iniciamos aqui com esta fotografia. Integrantes de grupo de dança circular da Unidade de Referência à Saúde do Idoso, lá em São Paulo, idosos recorrem à atividade física para cuidar do corpo e da mente. Falando mais uma vez sobre a faixa de Gaza, imagens de satélite mostram campos agrícolas na região de Khan Yunis, no começo de trégua em Gaza e 6 meses depois. Falando aí sobre a missão Artemis II, aqui nos informa que a aterrissagem da cápsula da Artemis II está prevista para as 9h07 da noite desta sexta-feira, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. E a imagem do dia: cristãos ortodoxos celebram Sexta-feira Santa na Igreja do Santo Sepulcro, lá em Jerusalém, como a gente observa aqui nesta fotografia. Temos aqui outros assuntos, falando sobre a inteligência artificial. Entenda o quão perigoso é o Mythos, modelo de inteligência artificial feito pela Anthropic. Falando também sobre a internet, jovens compartilham tutoriais para burlar o ECA digital e site pornô ensina a fraudar bloqueio. Postagens com dicas para enganar sistemas de checagem acumulam milhares de curtidas. Na área de saúde, canabidiol mostra potencial para reverter danos causados por Alzheimer em experimento. Pesquisa com camundongos indica redução de inflação e de inflamação, melhor dizendo, e de proteína tóxica no cérebro. Temos aqui outros assuntos sobre a política. Lula e Flávio duelam por palanques, barram chapas e priorizam alianças amplas. O PT deverá lançar candidatos próprios em 10 estados e PL registra indefinições importantes. Já no caderno Folha de hoje, temos aqui este assunto. Aqui nos informa que o cessar-fogo completa 6 meses na faixa de Gaza, só que não pausa aí o estado de guerra para os palestinos. E sobre a missão Artemis II, um dos momentos mais quentes da missão Artemis II acontece hoje na volta à Terra. Falando sobre a economia, a primeira matéria de hoje é sobre imposto de renda. Declaração do Imposto de Renda 2026 usa recibo médico digital. A utilização do Receita Saúde se tornou obrigatória em 2025 para substituir o papel. Temos aqui outro assunto que o governo vai autorizar saques do FGTS e quer liberar 7 bilhões de reais para reduzir o endividamento.
Na área de política, Edinho Silva diz que o judiciário precisa de reformas e que o sistema eleitoral está falido. Dirigente é mais uma liderança do PT a criticar justiça em meio ao caso Master. Temos também aqui outra informação que o julgamento de Lucas Bove, do PL, por violência doméstica só acontecerá após as eleições. O deputado, acusado de ter arremessado uma faca contra a influenciadora, diz que sofre calúnia. Na sessão Pare para Ler de hoje, brasileiros desconfiam mais de conteúdo jornalístico do que de publicações e mensagens de amigos. Resultado de pesquisa preocupa, segundo coordenadora do Comitê Gestor da Internet no Brasil, pois a veracidade das informações, norma em veículos sérios de comunicação, é minimizada por boa parcela da população. Temos agora no caderno Todas de hoje: primeira mulher negra a chefiar Instituto de Direito de Defesa relembra racismo escancarado. A advogada Priscila Santos critica vazamentos seletivos e exposição de casos sigilosos. No caderno cotidiano de hoje, governo de São Paulo pagará 1 bilhão em bônus a professores e gestores escolares por cumprirem a meta. A primeira parcela de cerca de 5 mil será paga a 188 mil servidores neste mês de abril. Já no Paraná, policial militar influenciador Sancho Louco é preso em Curitiba durante a operação que investiga tortura. E em Minas Gerais, funcionário de autarquia mata chefe após advertência e é preso em município do interior de Minas Gerais. Temos aqui outro assunto sobre aeroportos. Após paralisação de voos, um casal que voltava de lua de mel vai chegar ao Acre somente no sábado. A ANAC estima que falha com o controle aéreo tem afetado 8 mil passageiros nessa quinta-feira. Na editoria internacional de hoje, o primeiro assunto é sobre a América Latina. Cuba acusa os Estados Unidos de pressionar países para que encerrem os acordos de missões médicas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos relata violações contra os cubanos. Também temos aqui um próximo assunto em destaque sobre o governo Trump. Juiz dos Estados Unidos manda Pentágono respeitar decisão e restaurar credenciais de imprensa. Departamento tentou burlar a ordem judicial ao criar novas restrições, é o que afirma o tribunal. Falando sobre esportes, com o Diniz, Corinthians vence o Platense por 2-0 na Argentina e estreia na Copa Libertadores. E após esse bom início, o treinador terá um novo desafio no domingo em clássico contra o Palmeiras. Na área de ciência, temos aqui a seguinte matéria: primatólogos detectam a primeira guerra civil entre os chimpanzés. Antigo grupo com quase 200 macacos em Uganda se divide após décadas de observação. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, iniciamos aqui com esta imagem. Pane em Congonhas fecha também com bica. Uma pane técnica no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo de São Paulo, esvaziado por suspeita de incêndio, parou por mais de 1 hora a operação dos aeroportos de Congonhas, sede do controle, e Cumbica. Viracopos também teve atrasos e cancelamentos. Já a manchete de hoje, temos aqui um assunto em destaque, que Petrobras vai devolver receita extra de leilão de gás após a pressão do presidente Lula. O presidente criticou o leilão, que teve ágio de 100%. E sem deixar claro como fará o ressarcimento às distribuidoras que participaram do certame, nem como a decisão beneficiará os consumidores, a Petrobras anunciou ontem que vai devolver o dinheiro extra arrecadado com um leilão de gás de cozinha realizado no fim de março, cujo ágio chegou a 100%. E aqui informa que é a segunda decisão que a estatal toma em relação ao leilão desde que o presidente Lula criticou a operação
classificando-o como cretinice e bandidagem. E no último dia 6, o Conselho de Administração da estatal já havia destituído Cláudio do cargo de diretor executivo de logística, comercialização e mercados. E aqui nos informa que o governo teme desgaste com o aumento do preço do gás de cozinha em ano eleitoral. Oficialmente, a Petrobras alega, porém, que a decisão de devolver a receita obtida com o ágio do leilão, estimada em 140 milhões de reais, se baseou em análises econômicas e de risco. Outros assuntos também em destaque na capa do Estadão de hoje. Supremo Tribunal Federal tem 4 votos por eleição indireta. E Dino trava o julgamento, isso sobre a sucessão no estado do Rio de Janeiro. Em um documento do COAF, de acordo com essa documentação, o Master passou 400 milhões de reais a Marfrig, que deu carona ao ministro Gilmar Mendes. E Nunes diz que concessão do Vale do Anhangabaú vai mudar. Temos mais outros assuntos em destaque, já falando sobre o conflito no Oriente Médio. Netanyahu aprova negociações com o Líbano depois de cobrança de Donald Trump. Israel inicia um diálogo com o Líbano sobre como desarmar o Hezbollah sem interromper os ataques a Beirute. Outros assuntos: empresário admite fraudes no INSS e assina acordo de delação premiada. Maurício Camisotti fez acordo com a Polícia Federal e delatou sistemática de fraudes em descontos a aposentados. Também temos outro assunto, que a Nubank oferece 50 milhões de reais por ano para rebatizar estádio palmeirense. O banco propõe à construtora W Torre quase o dobro do pago pela seguradora Allianz. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, iniciamos aqui com um destaque para a política no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal adia a decisão sobre a sucessão de Castro no governo do Rio de Janeiro. Com parcial de 4-1 por eleições indiretas, Dino pede vista e julgamento será retomado após TSE publicar decisão que condenou o ex-governador. O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a sucessão no governo do Rio, hoje comandado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, foi suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Ele disse que devolverá o caso ao plenário e só após a publicação pelo TSE do acórdão da decisão que condenou o ex-governador Cláudio Castro, que deverá ocorrer na próxima semana. 3 ministros, que são Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Carmen Lúcia, anteciparam seus votos, deixando o placar em 4-1 por eleições indiretas. Essa questão, assim, fica virtualmente empatada, já que os 3 ministros, Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, já se posicionaram por eleições diretas em julgamento anterior ligado ao caso. Dias Toffoli e Edson Fachin devem ser os votos decisivos. Temos agora um assunto internacional em destaque também, aqui nos informa que, sob pressão, Israel aceita negociar com o Líbano. Após a ligação de Donald Trump e críticas de líderes europeus, o premier Benjamin Netanyahu declarou aceitar abrir negociação com o Líbano, que vem sofrendo pesados bombardeios israelenses, como a gente observa nesta imagem, mesmo após o cessar-fogo acertado entre os Estados Unidos e o Irã. Inclusive, o médico de Beirute relata drama após esse bombardeio. Falando sobre a política aqui em nosso país, Alcolumbre destrava a indicação de Messias ao STF e sabatina será dia 29. Após a arguição na CCJ do Senado, votação em plenário costuma ser no mesmo dia. Jorge Messias tem conversado com senadores atrás de apoio. Outro assunto em destaque que nos informa que só em 2025, Banco Master pagou 265 milhões de reais a 61 escritórios de advogados. Dados da Receita mostram
que maior montante de 40 milhões foi destinado à banca de Viviane Barsi, a mulher de Alexandre de Moraes. Temos também outro assunto sobre a economia, que o ministro prevê aval a saque de 7 bilhões de reais do FGTS para pagamento de dívidas. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, esse valor é referente a recursos bloqueados pela Caixa e a medida está em análise pelo governo. E ainda para a política, gastos de campanha de Caiado são equação para a PSD. Aliados do ex-governador estimam custo elevado que pode comprometer gastos com candidaturas prioritárias da sigla. Temos também aqui um destaque que Pernambuco extraiu uma série sobre as eleições nos estados, que informa que reportagem destrincha cenário eleitoral pernambucano, abrindo aí um especial do Globo sobre os 27 estados. E sobre o estado do Rio de Janeiro, Rio tem quase 1.000 casos de estupro em 2 meses. Foram 964 registros em janeiro e fevereiro. Caso em bar de Botafogo reforça a importância de protocolos. Temos aqui outro assunto, aperitivo do novo MIS. A iluminação noturna do Museu da Imagem e do Som já muda o visual na Avenida Atlântica. Depois de longas obras, o MIS teve a inauguração ontem de sua primeira exposição sobre a reformulação do prédio que abrigava a Boate Help. E por hora, a visitação está limitada a alunos da rede pública. Em breve estará aberta ao público em geral, sob agendamento. Ainda sobre o Rio de Janeiro, novo limite de velocidade, com placas de aviso instaladas a partir de hoje. Como a gente pode observar aqui nesta imagem, a máxima para trafegar na orla de Copacabana Barra cai para 60 km por hora. Por último, temos aqui a entrevista com a primeira-general do Exército Brasileiro, a Cláudia Cacho. E nessa entrevista ela afirma que quer incentivar, e é importante dizer que elas podem. Ela crê que as mulheres chegarem ao alto comando será uma evolução natural e afirma que a função da força é defender a democracia e os poderes constituídos. Ela diz ainda que o militar tem opinião política que, no entanto, fica fora do quartel. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos também aqui com a manchete: que solução para a BRB sai em 30 dias, diz a Celina Leão. Em uma nova fase ofensiva para buscar recursos para o Banco de Brasília e socorrer a instituição na sua maior crise, os negócios suspeitos com o Master, que causaram prejuízos bilionários, a governadora Celina Leão esteve ontem em São Paulo para uma série de encontros. E na agenda, uma conversa com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a situação do BRB. Segundo a chefe do Buriti, a reunião foi técnica e institucional. No entanto, Celina foi enfática ao afirmar que o Banco da Capital não vai quebrar e a solução para a recuperação da estatal será anunciada em 30 dias. Na segunda etapa do périplo pela Faria Lima, principal centro financeiro no país, a governadora esteve com empresários de importantes conglomerados financeiros. Ainda sobre o caso Master fez pagamentos ao Metrópolis. Mais de 27 milhões foram transferidos pelo banco para o site do senador cassado, Luiz Estevão. Esse dinheiro foi repassado imediatamente para contas da família do empresário, o que despertou suspeitas do COAF. Veículos ligados a Léo Dias e Flávio Carneiro também receberam as verbas. E Alcolumbre sob pressão por CPI. O vazamento de informações sobre operações financeiras suspeitas, apuradas pelo COAF, aumentaram as cobranças de parlamentares para o presidente do Congresso instalar uma comissão de inquérito sobre o Master. Esse pedido tem assinaturas necessárias para a abertura. Temos também aqui um próximo assunto em destaque no Caderno de Cidade sobre um erro que destruiu sonhos.
duas casas do condomínio Mirante da Serra, que fica na Vila Rabelo, em Sobradinho 2, foram atingidas por um trator usado em obras na região. 9 pessoas que estavam nas residências foram atingidas e 2 crianças se feriram, mas sem gravidade. E operários disseram que esse veículo teve uma falha mecânica. Outros destaques também na capa do Correio Brasiliense desta sexta-feira, dia 10 de abril, Líbano e Israel vão negociar uma trégua. Sob pressão dos Estados Unidos, que discutirão no fim de semana o cessar-fogo com o Irã, o premier israelense vai conversar com o governo de Beirute sobre o desarmamento do Hezbollah. Capital libanesa sofre mais bombardeios. Temos também aqui sobre punição imediata a agressor. Lei determina o uso direto de tornozeleira eletrônica a homens que ameacem a integridade de mulheres ou seus dependentes. E eleição no Rio de Janeiro sob impasse. Possibilidade de decisão do TSE ser revista pelo Supremo abre divergência entre ministros que integram a Corte Eleitoral e os que defendem um novo pleito. No caderno de Ciência e Saúde de hoje, temos aí a manchete em destaque: Artemis 2 volta hoje à Terra. O momento de reentrada da cápsula Orion com os 4 astronautas na órbita terrestre é cercado de tensão. Escudo térmico teve problemas na missão anterior. E sobre a educação fiscal, que foi um tema de uma das entrevistas no podcast do Correio Brasiliense, primeira mulher a dirigir a Febrafit, Maria Meloni defende a importância de informar aos cidadãos sobre a função social dos impostos. E também esportes, pronto para a maratona. O atual campeão da prova de rua disputada no aniversário de Brasília, o baiano Renilson Vitorino, contou ao Correio como um anúncio em Euclides da Cunha mudou a vida dele no esporte. Mais uma entrevista em destaque aqui também no Correio. Receita do sucesso em saúde. Reconhecimento de profissionais independentes, aposta em tecnologia e humanização do cuidado garantem à Rede D'Or o título de grupo hospitalar mais premiado do mundo, é o que disse Raul Júnior, que é o vice-presidente da rede, em entrevista ao CB.Saúde. E aqui também informa que Polícia Civil do Distrito Federal indicia o distrital Hermeto por rachadinha. E também temos aí um assunto na editoria de cidades, que a criadora do projeto Padaria Artesanal, Lu Alckmin, participou da formatura de mais uma turma de futuros padeiros. E o programa beneficiou mais de 3.000 famílias no Distrito Federal. Temos uma outra entrevista que aconteceu agora ao CB.Poder. Trabalho melhor com Qualificar. O secretário do Trabalho, Thales Mendes, falou ao CB.Poder sobre o programa do governo voltado à preparação de pessoas para 12.000 vagas abertas. Agora, no Valor Econômico de hoje, iniciamos aqui com o assunto sobre logística. Aqui nos informa que custos logísticos das empresas brasileiras equivaleram a 15,5% do PIB no ano passado. Temos aqui mais outro assunto, falando aí sobre a cultura sul-coreana, como a Coreia do Sul transformou sua indústria de conteúdo em um motor econômico. Já a manchete do dia, no Valor Econômico, preços de fretes marítimos sobem com força, pressionados pelo conflito no Oriente Médio. Entre março e abril, houve uma alta de 67% na exportação de contêineres do Brasil para o Mediterrâneo. Para o Golfo do México, aumento chegou a 89%. Na editoria internacional, temos a informação que Israel aceita negociar trégua com o Líbano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que busca negociações diretas de paz com o Líbano, um dia após o pior bombardeio da guerra ter matado mais de 300 pessoas no país e colocado em risco o cessar-fogo
entre Estados Unidos e Irã. O presidente Donald Trump afirmou à NBC News que Israel vai reduzir a mobilização contra os militantes do Hezbollah e que está muito otimista em relação ao acordo com Teherã. A decisão de Israel fez os preços do petróleo fecharem longe das máximas do dia. E Trump, porém, fez novos alertas ao Irã após o país anunciar que manteria o Estreito de Hormuz fechado em razão dos ataques ao Líbano e negar que tivesse aceitado renunciar a seu urânio enriquecido. E o presidente americano disse que o aparato militar mobilizado pelos Estados Unidos continuará na região até que o acordo real firmado com Teherã seja cumprido. Temos outros assuntos para a política aqui em nosso país, que sabatina de Messias ocorrerá no fim do mês. A sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal, foi marcada para o dia 29 de abril, segundo o relator da indicação, que é o senador Everton Rocha. Após a realização dessa sabatina, aqui informa que essa indicação deve ser apreciada pelo plenário do Senado, onde precisará receber o voto de pelo menos 41 dos 81 senadores. E Rocha disse que apresentará um parecer favorável à indicação de Messias, que preenche todos os requisitos para assumir uma vaga na Corte. Aqui também informa que, embora tenha anunciado Messias em novembro, Lula oficializou a indicação apenas na semana passada. Aqui explica também que essa demora aconteceu porque Messias não era o favorito de parte dos senadores, em especial do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, que preferia o senador Rodrigo Pacheco nessa vaga. Falando sobre a política no Rio de Janeiro, Supremo Tribunal Federal adia a decisão sobre eleição ao governo do Rio. Após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem o julgamento que definirá se as eleições para o mandato tampão ao governo do Rio serão feitas por pleito direto ou indireto. Apesar do pedido, alguns ministros decidiram antecipar os seus votos, formando um placar de 4-1 por eleições indiretas. E ao solicitar mais tempo para analisar este caso, o ministro Flávio Dino disse que quer aguardar a publicação do acórdão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que condenou o ex-governador do estado, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico. E aqui também vai nos informar que até o Supremo Tribunal Federal decidir, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Ricardo Couto, seguirá como governador interino. E dando continuidade à capa do Valor Econômico de hoje, Master repassou ao BRB crédito que não existiria mais. Aqui nos informa que o Banco Master transferiu ao Banco de Brasília um crédito, hoje avaliado em 559,1 milhões de reais, de dívida que a empresa tomadora alega ter pagado. E um frigorífico tenta provar na justiça que a operação estava encerrada quando a instituição de Daniel Vorcaro cedeu o ativo ao banco estatal. E para fazer valer o que acredita ser seu direito, o BRB ajuizou a ação de exibição de documentos para o frigorífico. Mostra que a dívida foi quitada e procurado, o banco não se manifestou sobre este assunto. Temos também aqui um outro destaque na capa do Valor Econômico, que PEC da autonomia do Banco Central enfrenta impasses. A proposta de emenda à Constituição, que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Banco Central, enfrenta um impasse em meio ao calendário eleitoral e divergências na equipe econômica do governo. O caso Master também trouxe dúvidas à tramitação do projeto. Na quarta-feira, na CPI do crime organizado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, isentou o antecessor, Roberto Campos Neto, de responsabilidade na crise envolvendo o banco de Daniel Vorcaro, que contraria a estratégia do governo. Temos também aqui outros assuntos em destaque.
A colunista Andréa Joubert, no Valor Econômico, escreve o seguinte: e se Lula realmente não for candidato? Na cúpula petista, há quem afirme que ele pode dar um passo para trás se conjuntura não melhorar. E maioria, no entanto, assegura a candidatura. Falando sobre o TSE, saída antecipada de Carmen Lúcia surpreende os colegas. A ministra ficaria no comando da Corte Eleitoral até junho, mas deixará o cargo ainda nesse mês. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril de 2026. Nós daremos início agora aos destaques desta segunda edição pelo site de notícias do jornal O Globo. Primeiro assunto em destaque, na verdade, é um texto da colunista Malu Gaspar. Com oferta de pagamento de multas bilionárias, Vorcaro deve entregar delação semana que vem. Investigadores dizem esperar valor tão agressivo quanto remuneração oferecida a investidores do Banco Master. E rede extensa, da esquerda à direita e valores elevados. Pagamentos do Master a políticos são considerados atípicos pelo mercado. Executivos consultados avaliam que os montantes elevados estão fora do padrão. Também temos aqui outro texto da colunista Malu Gaspar, na área da política, o cabo de guerra nos bastidores do Supremo em torno da eleição no Rio de Janeiro. E deputados da LERJ reagem à fala de Gilmar Mendes sobre mesada do jogo do bicho. E falando sobre os aeroportos de São Paulo, Congonhas e Guarulhos amanhecem com voos cancelados após a pane técnica. No carrossel de imagens, temos aqui uma informação sobre a previsão do tempo, que frente fria leva chuva para Rio, São Paulo e Minas no fim de semana. E Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão um nevoeiro. Temos aqui, veja o que se sabe sobre a maior atualização da história do aplicativo do WhatsApp. E ainda temos a entrevista que mulheres no alto comando do Exército é evolução natural, diz a primeira general mulher do nosso país. Temos também um assunto sobre ciência, que mentalidade otimista treina o cérebro para ser feliz. E na ciência, saiba o que astronautas da Artemis II vão enfrentar durante o retorno à Terra. Sobre o Oriente Médio, ao jornal Globo, libaneses relatam ataques devastadores, tido como os piores desde 1982. E sobre a guerra, Hezbollah volta a atacar Israel. Continuará até que a agressão contra o nosso povo cesse. E sobre o Supremo Tribunal Federal, Bessias, Master e Lula. O que a oposição deve explorar na sabatina de Jorge Messias. Sobre jogo político, Caiado, Kassab e a conta que não fecha sobre quanto vai custar a candidatura presidencial do PSD. Sobre atividade física, Lula reativa a estratégia de mostrar vitalidade após especulações de que pode desistir de reeleição. Temos também aqui um destaque sobre noite que não existe mais, que as boates viram estacionamentos, templos da fé, ou também clubes. Já para um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, estupro em Botafogo. A maioria dos bares da rua onde ocorreu o caso não tem alerta sobre assédio. Inclusive, o estado do Rio tem 16 vítimas de estupro por dia este ano, segundo ISP. E sobre um crime que aconteceu em São Paulo, para mim, a vida perdeu sentido, diz a irmã de mulher morta por PM. A Tauana da Silva Salmásio foi baleada após uma discussão com policiais em abordagem na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Falando sobre esportes, atacômetro da seleção. Brasileiros atravessam um momento morno nos dias seguintes à data FIFA. Lesões, pausa da Premier League, atuações discretas marcam esse período.
Também temos aqui mais um assunto: quanto ganham os astronautas da NASA, que são servidores públicos. A tripulação da missão lunar da NASA recebe salário de servidor público e não tem pagamento extra por horas no espaço. Temos aqui um destaque para a medicina, que a atividade física pode ser mais eficaz que remédios contra a depressão. Impacto já foi visto em exercícios praticados ao longo de 12 semanas, em qualquer intensidade. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, temos a informação que incêndio em ônibus prejudica trânsito na Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão, na manhã de hoje. No sentido centro, o tráfego apresenta retenções desde Ramos até São Cristóvão. Como a gente observa aqui nessa fotografia, equipes da Prefeitura atuam na limpeza da pista da Brasil após a retirada do ônibus queimado. Falando sobre imposto de renda, 61 sites falsos utilizaram a declaração do IR para aplicar golpes por e-mail. Os golpistas se aproveitam do período de declarações do imposto de renda para aplicar ataques, phishing e extorquir pagamentos via Pix. E ainda no site do Jornal Globo, joias de cidade medieval iraniana perdida há séculos são descobertas na Rússia. As escavações da Chechênia revelam vestígios de Magaz, que é a antiga capital do reino de Alânia, como a gente observa aqui nesta imagem. Outros assuntos, temos aqui na coluna Capital de hoje que Roberto Dumas assume como estrategista-chefe da GCB, especializada com crédito. E também temos mais uma entrevista. O ministro do Trabalho afirma que o governo vai liberar 7 bilhões de reais do FGTS a 10 milhões de trabalhadores. Já Diogo Dantas, na editora de esportes, ele escreve hoje que CBF adia Fla-Flu para domingo, após o pedido rubro-negro por atraso em retorno ao Rio de Janeiro. Falando sobre o Rio, MIS inaugura a primeira exposição contando a história da construção do prédio na orla de Copacabana. Já um outro assunto: 2 dias antes do assassinato de capoeirista, suspeita apertou o gatilho 3 vezes e a arma falhou. Falando agora sobre as facções criminosas, operação das polícias civil e militar mira aliança entre ADA e CV na Zona Oeste. Agora sobre saúde, temos aqui uma matéria sobre uma terapia inovadora que pela primeira vez, terapia celular inovadora leva à remissão paciente com 3 doenças autoimunes fatais. Na área de beleza, óleo de coco para o cabelo. Veja os benefícios e erros comuns, isso de acordo com o dermatologista. Falando aí sobre avanços, o Instituto Butantan firma parceria internacional para desenvolver terapia inovadora contra o câncer. Na área de bem-estar, entenda por que é preciso colocar um prato de arroz debaixo da cama, isso segundo aí o Feng Shui. Falando sobre esportes, primeiro destaque de hoje é sobre o Brasileirão. Renato Gaúcho dá atenção especial à defesa do Vasco antes do duelo contra o Remo. E também sobre a jornada, os torcedores argentinos fazem viagem de bicicleta até os Estados Unidos para a Copa. Eles afirmam que em 8 meses passamos por 16 países. Também temos aqui para o futebol internacional que Conmebol declara apoio à reeleição de Infantino na presidência da FIFA. E especialistas criticaram resolução do CNJ e CNMP sobre os penduricalhos. Os especialistas afirmaram que a gratificação à primeira infância também e o auxílio moradia. Temos também aqui outro assunto sobre moda, que Stefano Gabbana deixa a presidência da Dolce Gabbana e estuda alternativas para sua fatia na grife. Temos mais um assunto para a economia, com Pix, sob ataque de Donald Trump. Fintech cria roaming para pagar em qualquer país com aplicativo do próprio banco. Nos assuntos internacionais de hoje, temos aqui um destaque sobre a capital do Paquistão. Vias bloqueadas e militares nas ruas.
Sob forte esquema de segurança, Islamabad vira cidade fantasma para negociações entre Estados Unidos e Irã. Sobre o Oriente Médio, Estados Unidos e Irã se preparam para negociações no Paquistão com 3 impasses que ameaçam o acordo. Também temos outra notícia que a Rússia proíbe a atuação de grupo ganhador do Nobel e faz operação em jornal independente. E sobre a pressão nos Estados Unidos, a Venezuela aprova a lei que libera a mineração no país para investidores privados. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos aqui com destaque sobre o caso Master. Celina detalha Galípolo sobre BRB e diz que a solução será apresentada em 30 dias. Sobre o tráfico interestadual, Justiça bloqueia R$1 bilhão de grupo ligado a facções do Rio de Janeiro e Distrito Federal. Sobre a guerra no Oriente Médio, Estados Unidos e Irã iniciam negociações de paz sob tensão no Paquistão. O encontro com Islamabad ocorre após trégua frágil, marcada por ataques em impasse no Estreito de Hormuz. Temos agora aqui um caso que aconteceu na Asa Sul, que um aluno é apreendido após ameaçar coordenador com enxada em escola. O adolescente portava uma navalha e reagiu de forma violenta ao ter o objeto recolhido. E 11 pessoas ficam sem casa após trator derrubar imóveis. Em Sobradinho 2, 11 pessoas moravam nas 2 residências atingidas pelo veículo que apresentou falha mecânica e colidiu com o muro dos imóveis. E entre as pessoas feridas estão 2 crianças e uma delas foi encaminhada de helicóptero ao hospital. Falando sobre a segurança pública, dualidade na Asa Norte, entre o reforço no policiamento e o silêncio. Enquanto o GDF ocupa as ruas com 1,2 mil policiais, o silenciamento dos grupos de WhatsApp da vizinhança cria um vácuo de comunicação na Asa Norte. Temos também outros assuntos. Um veículo novo é vendido a cada 4 minutos, em média no Distrito Federal. Segundo os dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave, os carros lideraram o movimento com 6.919 unidades e avanço de 26,19%. Em seguida, aparecem motos e comerciais leves. Outros destaques também no Correio Brasiliense de hoje. Caso da eleição no Rio de Janeiro expõe racha no Supremo Tribunal Federal. Sobre as eleições, PT não terá candidaturas próprias ao governo nos estados do Sul. E sobre a viagem histórica, tensão sobre reentrada marca a volta da Artemis II. E também no esporte, temos um destaque para a Maratona Brasília deste ano. Conheça Renilson Vitorino, o homem a ser batido. Para a previsão do tempo, Brasília amanhece sob forte nevoeiro nesta sexta-feira. E no Distrito Federal, o projeto propõe vetar condenados por violência em cargos de confiança. Temos também aqui uma análise em destaque no Correio de hoje, feita por Luiz Carlos Azedo. Carmen, Dino e Messias pautam a agenda do Supremo e ofuscam um Master. Deslocar o foco das atenções para temas institucionais complexos, como a Associação no Rio, a reorganização do TSE e a indicação ao Supremo funciona como um amortecedor da crise na Corte. No caderno de cidades, temos também aqui um destaque sobre o projeto Padaria Artesanal, aroma de pão e de recomeço de vida. Iniciativa capacita famílias no Distrito Federal, unindo aprendizado técnico, acolhimento emocional e novas oportunidades de geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Outros destaques agora em cidades, aqui nos informa que polícia indicia deputado distrital Hermeto por rachadinha.
E secretário de Trabalho, na entrevista, prevê até 25 mil qualificações profissionais em 2026. E sobre o prêmio de Páscoa, Mistério agita o Guará em busca dos 50 ganhadores da dupla cena. Temos também aqui outro destaque, que julgamento da maior chacina do Centro-Oeste começa na segunda. 5 acusados de matar 10 pessoas da mesma família entre outubro de 2022 e janeiro de 2023 irão a júri no Fórum de Planaltina. O tribunal do júri deve durar até sexta, de 17 de abril. A razão dos crimes está ligada à posse de uma chácara no Itapuã. Aqui informa que os acusados irão permanecer presos na Papuda. Esse processo também entrou nas últimas diligências antes do julgamento. Temos outros assuntos em destaque também aqui no Correio Brasiliense de hoje. Paranoá terá atendimento gratuito para cães e gatos. E também a administração de Sobradinho 2 esclarece acidente que deixou crianças feridas. E para um caso de feminicídio, homem que matou companheiro em Samambaia é condenado a 41 anos de prisão. E sobre uma polêmica, a secretaria retira câmeras de banheiros de escola após denúncia de alunos. Temos também aqui outros assuntos, que Rede D'Or tem 30 hospitais no ranking dos melhores do mundo. E o Ministério Público firma acordo com o Detran do Distrito Federal para rever cobrança de taxas. E BRB convoca novas assembleias com acionistas para o dia 30 de abril, que vai nos informar que na pauta estão a eleição de novos membros dos conselhos, melhor dizendo, a definição da remuneração da distribuição e também a análise das contas da companhia referentes a 2025. O Banco de Brasília, que é o BRB, convocou seus acionistas para participarem de novas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no próximo dia 30 de abril, em formato exclusivamente digital. E na pauta estão a eleição de novos membros dos conselhos, a definição da remuneração da administração e a análise das contas da companhia referentes a 2025. Aqui nos informa também que entre os principais pontos está a apreciação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do último exercício. E o último item, no entanto, assim como a deliberação sobre a destinação do lucro e pagamento de dividendos, será analisado posteriormente em uma nova convocação após a conclusão das investigações em curso. E segundo essa convocação, a necessidade da conclusão dos trabalhos da auditoria forense contratada adiou a publicação das demonstrações financeiras. Temos também aqui sobre festa junina que ingressos para o tradicional arraiá de Águas Claras já estão à venda. Falando sobre política, no Congresso, Davi Alcolumbre marca a sabatina de Messias ao Supremo para o dia 29 de abril. A indicação é destravada após a articulação do governo e avanço na pauta de nomeações no Senado. E também aumenta a pressão em Alcolumbre por CPI do Master. Parlamentares intensificam cobrança ao presidente do Senado pela instalação da comissão de inquérito para investigar o banco, após novos vazamentos revelarem repasses bilionários da instituição a escritórios de advocacia e levantarem suspeitas sobre relações com agentes públicos. E falando sobre a violência contra a mulher, temos aqui a notícia no Correio que lei sobre tornozeleira imediata para os agressores de mulheres é sancionada. O presidente Lula sanciona a lei que manda instalar dispositivo no homem que ameaçar a integridade física dela. O Fórum de Segurança Pública mostra, em 2025, 10% dos 1.568 feminicídios ocorreram mesmo com medidas protetivas. Também temos aqui a notícia de uma investigação que o COAF aponta o repasse de 27,2 milhões de reais do Banco Master
ao Metrópolis. Relatório indica movimentações atípicas e possível benefício a empresas ligadas a Luiz Estevam. Sobre a Justiça Eleitoral, Carmen Lúcia antecipa troca de comando no TSE para estabilidade eleitoral. A ministra marcou a eleição sucessória para 14 de abril. E Cássio Nunes Marques deve assumir a presidência em maio para garantir a transição administrativa sem os atropelos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é a ministra Carmen Lúcia, anunciou na quinta, dia 9, que irá antecipar a sucessão na presidência da Corte. A eleição para referendar os novos dirigentes, ministros Cássio Nunes Marques na presidência e André Mendonça como vice, pelo princípio de antiguidade, foi marcada para o dia 14 de abril. E aqui, inclusive, explica que o objetivo central da medida é garantir uma transição administrativa estável e sem os atropelos para a organização das eleições gerais de 2026, permitindo que a nova gestão nomeie equipes e assessores com antecedência. E dando continuidade agora na Editoria Brasil, do jornal Correio Brasiliense, temos aqui uma primeira matéria sobre transporte aéreo. Fumaça em prédio da FAB afeta tráfego aéreo no país. E também temos aqui outro assunto para o acampamento Terra Livre. O cacique Raoni afirma o seguinte: se comprometam com nossa luta. O líder indígena está em Brasília para participar do acampamento Terra Livre e fez um chamado à sociedade brasileira. Também temos outros destaques sobre os povos originários que indígenas pressionam o Supremo Tribunal Federal contra a ferrovia no Pará. O projeto, com 933 quilômetros, pretende ligar o Mato Grosso ao Pará. E no Rio, um dos balneários mais famosos do Rio de Janeiro completa 34 anos. Cidade da região dos lagos reúne história recente, praias conhecidas e expansão acelerada que atrai moradores e visitantes. E também na literatura, de Dostoiévski a Han Kang, as obras mais lidas no MEC Livros. A plataforma digital do Ministério da Educação soma 290 mil usuários e reúne mais de 8 mil títulos. Nos assuntos para a economia, a primeira matéria fala sobre o sistema tributário. Reforma tributária insuficiente para as mulheres, diz Febrafite. Sobre a escala 6x1, manifesto de mais de 400 entidades alerta para perdas de 267 bilhões de reais. Sobre o controle externo, Supremo Tribunal Federal decide sobre acordos e consensualidade do Tribunal de Contas da União. E sobre o mercado financeiro, dólar cai a R$ 5,06, que é a menor cotação desde 2024. Nos assuntos internacionais, moradores de Beirute relatam 10 minutos de horror ao Correio Brasiliense. No Oriente Médio, Líbano e Israel discutem o Hezbollah. E Melania Trump diz nunca ter tido relacionamento com Jeffrey Epstein. Primeira-dama dos Estados Unidos ainda citou uma tentativa de difamação da própria reputação. Sobre o conflito, Israel diz ter matado o sobrinho de chefe do Hezbollah em um bombardeio. Além da operação na capital libanesa, o exército israelense informou ter conduzido novos bombardeios na madrugada de quinta contra alvos do Hezbollah. Sobre esporte, Gustavo Nazário, da Ocidental, é bicampeão mundial de karatê. Sobre o Mundial de Marcha Atlética por equipes, as marcas que calçam a elite da marcha atlética no Mundial no Distrito Federal. Sobre esportes, aqui nos informa que Luiz Roberto se pronuncia após um diagnóstico. Ele afirma que é um momento difícil. Sobre caso de polícia, Carto Louco é investigado por violência doméstica. Influenciador nega acusações feitas por ex-namorada, mas o inquérito detalha episódios de agressões no Brasil e também no exterior. Sobre ciência e saúde, Estatuto reforça o direito do paciente à informação.
E resposta às canetas emagrecedoras pode estar relacionada por genes. E também o administrador da NASA diz que chance de vida alienígena é alta. E na área de saúde, o que a cerveja faz no corpo e quase ninguém explica. Sobre a educação em carreira, SESC do Distrito Federal abre seleção para médicos com salário de R$14 mil. E Câmara aprova direitos previdenciários para pós-graduação. INEP seleciona professores para avaliar cursos técnicos. E concurso da Câmara dos Deputados, comissão prevê edital ainda no primeiro semestre. Agora, no site de notícias da Folha de São Paulo, temos aqui um primeiro assunto. Exército prende militares condenados por trama golpista após ordem de Moraes. 4 mandados são cumpridos após o fim do processo no Supremo Tribunal Federal e há 2 foragidos. Aqui nos informa também que Congresso será iluminado com mensagem contra o Holocausto. A iniciativa da CONIB marca o dia de lembrança do extermínio judeu na Segunda Guerra. E Guedes prevê vitória da oposição e diz que a ascensão da direita é o espírito do tempo. O ex-ministro da Economia voltou a um evento público no Fórum da Liberdade. E julgamento de Lucas Bove por violência doméstica só acontecerá após a eleição. Acusado de ter arremessado faca contra a influenciadora, deputado diz que sofre calúnia e difamação. E penduricalhos a juízes e desembargadores recriados por conselho custaram R$1,2 bilhão em 2025. A resolução uniformizou pagamentos extras para magistrados e membros do Ministério Público. E fraudes de Worcaro expõem a promiscuidade nos eventos de juízes, é o que escreve Frederico Vasconcelos, da Folha de São Paulo. Benedito Gonçalves e Paulo Gonet participaram da degustação de uísque. E Edinho Silva diz que o judiciário precisa de reformas e que sistema eleitoral está falido. Dirigente petista é mais uma liderança do partido a criticar o sistema de justiça em meio ao caso Master. Sobre as eleições deste ano, Lula e Flávio duelam por palanques, barram candidaturas e priorizam alianças amplas. Os petistas devem lançar candidatos próprios em 10 estados e miram palanques duplos para o presidente no Nordeste. E primeira advogada negra a assumir instituto relembra racismo escancarado e compara Master à Lava Jato. A Priscila Santos critica vazamentos seletivos e exposição pública de casos sigilosos. Ainda temos outros assuntos também para a política, que Eduardo Leite pede desculpas a Caiado após críticas por ser preterido no PSD. Os governadores se encontraram pela primeira vez desde que o partido escolheu Goiano como pré-candidato à presidência. E Michele elogia Nicolas após Alcolumbre marcar a sessão para votar veto de Lula ao PL da redução de penas. O deputado esteve com o presidente do Senado na véspera do anúncio da análise desse veto. Temos também aqui a notícia que Hang critica a imprensa e dá graças a Deus por redes sociais ao receber um prêmio. Empresário bolsonarista foi homenageado pelo Fórum da Liberdade em Porto Alegre. E no Congresso, Alcolumbre marca para dia 30 de abril uma sessão que pode derrubar o veto de Lula à redução de penas do 8 de janeiro. O presidente do Senado toma essa decisão um dia após ouvir o pedido de Nicolas Ferreira. E PDT vai aderir à aliança de Lula após PT desistir de candidato próprio ao governo do Rio Grande do Sul. O diretório petista no estado insistia em candidatura própria no estado e era a última entrave para a Aliança Nacional. Temos também aqui a notícia que o PT decide apoiar a chapa do pai de Mota, mas Lula fará campanha para outros candidatos ao Senado. O diretório da Paraíba encaminha coligação com o governador Lucas Ribeiro, que é aliado. Temos outros destaques também aqui na Folha de São Paulo, que o governo Lula, na verdade, publica protocolo para reforçar investigações de crimes contra jornalistas.
Boletins de ocorrência passaram a informar a relação do fato com a atividade jornalística. E a Justiça do Distrito Federal condena deputado do PL que comparou Gleisi à garota de programa. E procurado pela Folha, a assessoria de imprensa do Gustavo Gayer, que é do PL, não se manifestou sobre o caso. E Master Divorciaro pagou 27,2 milhões de reais ao Metrópolis de Luiz Estevão. Ex-senador diz que valores são de patrocínios de futebol e divulgação de conteúdo publicitário. E ainda no Supremo, o Fux cita Master e diz que se políticos do Rio forem ao inferno, vão com altas autoridades. A declaração foi dada após Gilmar ligar jogo do bicho a deputados e Dino citar cenário de perplexidade. E o Ministério da Saúde regulariza a contratação de trabalhadores em terras indígenas e encerra a ação de 2007. O governo mudou a forma de contratação que antes era feita por meio de convênios descentralizados. E o Sebrae premia reportagens sobre empreendedorismo e pequenos negócios. Essas inscrições vão até dia 8 de junho e vencedores serão anunciados no mês de novembro. Temos também que Lula vê perda de direitos de trabalhadores e governo deve votar contra relatório de aplicativos. Essa decisão foi tomada após o presidente ouvir críticas de Guilherme Boulos e Sidônio Palmeira ao texto. Aqui informa também que Alcolumbre destrava indicação de Messias para o Supremo e a sabatina é marcada para 29 de abril. A escolha de Lula para a vaga na corte enfrenta uma resistência do presidente do Senado. Ex-presidente da Bolívia critica a passividade da América Latina sobre a Venezuela. Jorge Tuto Quiroga disse que o país deveria ter eleições em vez de esperar pelos Estados Unidos. E Zé Dirceu pressionou a cúpula do PT contra a candidatura própria no Rio Grande do Sul. O ex-ministro da Casa Civil equilibrou pressão de quadros históricos a favor de Edgar Preto. E outro destaque sobre o caso Master, que nos informa que Gilmar Mendes pegou carona em avião de empresa de Daniel Vorcaro. O ministro do Supremo afirmou que não sabia de relações de dono do Master com a empresa. Um assunto agora que envolve também o judiciário. Flávio Dino pede vista em julgamento sobre eleições no RJ e a STF tem 4-1 por pleito indireto. André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia antecipam votos em favor da eleição indireta. Dando continuidade agora no site do Estado de São Paulo, daremos aqui um destaque para o caso Master, que delação de Vorcaro vai sair do papel e entenda as exigências de PF e PGR para fechar este acordo. A defesa ainda está confeccionando lista de assuntos que serão abordados e o acordo é visto com ceticismo e há dúvidas sobre se o ex-banqueiro irá apresentar novas informações relevantes. Aqui, de acordo com a investigação, afirma que o ex-diretor do Banco Central recebeu 8 milhões e ex-chefe levou 4 milhões em propina no Master. Temos também aqui sobre o clube do uísque. Vorcaro gastou 60 milhões de reais com poderosos mundo afora. Temos agora aqui um assunto para a política internacional sobre a direita na Europa, porque o premier da Hungria pode ver seu período de autoritarismo se encerrar após 16 anos no poder. E o regime favorito de Trump está prestes a cair. E Rodrigo da Silva escreve em sua coluna que o país menor que Pernambuco irá às urnas em eleição que pode redesenhar a geopolítica. Temos também aqui próximos assuntos. Prefeitura de São Paulo pede desocupação de prédio na Oscar Freire por risco de desabamento. Também temos aqui a informação que Nunes abre processo para encerrar a concessão do Vale do Anhangabaú. No Oriente Médio, alta no preço da gasolina nos Estados Unidos pressiona a inflação em março, que é a maior em 4 anos. Sobre valor milionário
Justiça abre ação contra fiscal acusado de pegar caixas de propinas no interior de São Paulo. Pai e filho foram alvos por anos. Defesa diz que investigação vem de busca ilegal. E sobre Artemis II, calor extremo e momento mais crítico da missão acontecem hoje, na volta à Terra. E também temos aqui Francisco Beari, escreve em sua coluna sobre as lições de uma CPI do Judiciário e do juiz Nicolau que o Supremo não pode esquecer. Há uma bomba armada que pode atingir o tribunal sob a forma de impeachment. Agora, na seção de textos de opinião aqui do jornal, temos 3 em destaques nesta sexta-feira. Primeiro, o jornal escreve sobre o esforço do Supremo Tribunal Federal para se blindar. Moraes reforça a sensação de que há ministros mais interessados em preservar a si mesmos. E liberdade de expressão, ainda que tardia. Caso monarca expõe disposição da sociedade e das instituições em criminalizar opiniões controversas. E também temos aqui um texto sobre o oportunismo de sempre. Em busca de votos, o governo Lula usa o conflito no Irã como desculpa para ajudar a companhias aéreas. Temos também aqui o Rodrigo Capello, ele escreve na editoria de esportes as dicas para não ser enrolado pelo balanço financeiro divulgado pelo seu clube. E Diniz reencontra a melhor versão de Garro e banca base em estreia, no Corinthians. E também sobre esportes, investimento árabe, Mbappé em barcos de 30 milhões, a Fórmula 1 dos mares chega aqui ao nosso país. Também temos uma outra notícia falando sobre esportes, que a FIA admite necessidade de mudanças no regulamento da Fórmula 1 ainda em 2026. Agora, temos aqui também um destaque sobre as 5 armadilhas que levam o contribuinte a cair na malha fina da Receita Federal. Aqui nos informa que a colunista do jornal lista os principais fatores que colocam o contribuinte na mira da Receita. Agora, no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, o primeiro destaque de hoje é sobre os 135 anos do Supremo, uma viagem pelas sedes do Supremo na República. A série chamada Tá na Nossa História revisita os primórdios da Corte, os seus marcos institucionais, a evolução de suas competências e o papel desempenhado na consolidação da República, da democracia e dos direitos fundamentais do Brasil. Temos aqui outra notícia que o Supremo suspende análise sobre formato de eleições suplementares para governador do Rio. O plenário vai aguardar a publicação da decisão do tribunal, que declarou a inelegibilidade de Cláudio Castro para prosseguir o julgamento. E norma que proíbe cobrança por religação de energia no Pará é declarada inconstitucional pelo Supremo. A Corte entendeu que o tema é de competência privativa da União e já é regulado por normas federais. E a associação questiona no Supremo pontos do marco legal do combate ao crime organizado. A entidade aponta a violação a garantias fundamentais em 19 dispositivos da lei. Na Rádio Justiça de hoje, discussão sobre direitos dos presos à saúde e à cultura é um dos destaques desta sexta. Também temos aqui que o Supremo começou a julgar formato de eleição suplementar para governador no Rio. Outra notícia, o Supremo determina que a Polícia Militar do Distrito Federal declare perda de cargos de oficiais condenados pelos atos de 8 de janeiro. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, não há controvérsia constitucional quanto à perda do cargo como efeito da condenação criminal. Instituições de ensino questionam punições por risco psicossocial previstas em norma do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a Confenem, não há ferramentas ou metodologia disponíveis para avaliar esse tipo de risco no ambiente de trabalho. Já na Agência Brasil de hoje, iniciamos aqui com o assunto sobre direitos humanos, dizendo que o executivo da Nestlé contratou o torturador da ditadura militar.
Esse caso é relatado no segundo episódio do podcast Perdas e Danos, da Rádio Agência Nacional. Ainda falando sobre outras matérias na editoria de Direitos Humanos aqui da Agência Brasil, Em Marcha, indígenas revelam orgulho de erguer faixas e bandeiras. No Judiciário, júri de assassino do bicheiro Fernando Ignácio é retomado nesta sexta. Na economia, uma pesquisa revela que brasileiro prefere emprego com carteira assinada. E STJ rejeita o uso de inteligência artificial como prova em ação penal. Temos também aqui outros assuntos para o Rio, que o Cefet do Rio de Janeiro abre inscrições para professor com salários até R$13 mil. E também desfiles de carnaval no Rio terão o maior número de escolas de samba. E também no esporte, Corinthians derrota Platense na Libertadores na estreia de Diniz. Na economia, Câmara derruba mudanças no Senado na MP do seguro defeso. E após pane, aeroporto de Congonhas vai operar até meia-noite. Temos também que em carta, indígenas veem avanços, mas cobram demarcações e proteção. E Museu da Imagem e do Som no Rio faz a primeira exposição. E por último, Porto de Santos prioriza desembarque de caminhões com gasolina e o objetivo, como aqui explica, é evitar risco de desabastecimento. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa. Muito obrigada e até a próxima.